Olá, tudo bem? Hoje, dia 2 de março, e o tema da devocional é erros. A leitura bíblica está em Lucas, capítulo 22, versículos de 31 a 34, e o versículo-chave está em Mateus, capítulo 26, versículo 75, que diz assim: Quando o galo cantou, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Nós não gostamos de ser lembrados pelos nossos erros. Mesmo situações um pouco cômicas e engraçadas, né? Como esquecer a fala durante a apresentação de uma peça diante de uma grande plateia, ou errar a entrada de uma música. Essas situações nos trazem certo desconforto. Às vezes percebemos nossa falta de preparo apenas na hora H. Imagino que Pedro tinha ensaiado muito bem como agir naquela situação, mas ele fracassou justamente nos dias mais importantes da história do cristianismo. Longe de cômico, penso que poucas palavras poderiam confortá-lo diante de um erro tão categórico. Não sabemos exatamente o que se passava em sua mente quando se deu conta do que fez, mas Jesus sabia antecipadamente qual seria a reação de Pedro naquele momento e orou por ele. Certamente o episódio seria um bom motivo para Satanás condenar o discípulo e convencê-lo a abandonar a fé. Aquela madrugada foi sem dúvida um episódio marcante na vida de Pedro. O fato bastante conhecido não desqualificou como apóstolo, mas produziu nele uma mudança de atitude. Mais tarde, vemos em outras passagens dos evangelhos que Pedro se mostrava ansioso para se reencontrar com o amigo e mestre que ele havia negado. Em Atos, Pedro pregou corajosamente, cumprindo a ordem que Jesus deu a ele depois que ressuscitou. Quando comiam juntos na beira da praia, Pedro foi então restaurado. E o que isso tem a ver com a gente? Todos nós estamos sujeitos a cometer erros na vida, mesmo aqueles que pensam estar preparados o suficiente para evitá-los. Assim como Jesus orou por Pedro, também pediu por todos aqueles que viriam a crer nele, como eu e você. Essa oração está registrada lá em João, capítulo 17, especialmente dos versículos 20 a 26. Cabe a nós deixar nossas frustrações de lado para viver de modo relevante em obediência a Deus. Não deixe que erros ou experiências ruins do passado estraguem o seu relacionamento com Deus. Nós vamos errar. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. Nós somos pessoas que com certa frequência nós iremos cair, vacilar e errar. Mas como diz, se eu não me engano, uma frase de Charles Spurgeon, que o cristão, ele pode até cair na lama. Uma ovelha pode até cair na lama, mas apenas os porcos rolam e gostam desse ambiente. Uma ovelha pode sim errar, uma ovelha pode sim cair na lama, mas apenas aqueles que têm uma vida promíscua, uma vida errante, que gosta do erro, se alegram, se lambuzam e vivem felizes dentro da lama. O cristão, ele vai errar sim, mas os erros não podem ser motivos de permanência, de cair. Quando você errar, quando eu errar, nós precisamos ter em mente que foi um momento. Nós precisamos errar, levantar, clamar a Deus por misericórdia, por perdão. Obviamente que o pecado, se você sente o que eu sinto também quando nós pecamos, nos deixa envergonhados. Isso aconteceu desde o princípio, lá com Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles erraram, e aí a primeira coisa que eles fizeram foi tentar se esconder de Deus. Essa é a atitude que o pecado ela causa em nós. Mas como cristãos, com a presença de Jesus nas nossas vidas, nós precisamos entender que na hora que nós erramos, na hora que nós vacilamos, esse sentimento de vergonha, de culpa, ele vai tentar preencher a nossa mente e o nosso coração. Mas nós precisamos nos esforçar para deixar isso de lado. E nesses momentos, são os momentos que nós mais precisamos ir de encontro com a presença de Deus. Nós precisamos buscar a Deus e falar assim: Deus, tem misericórdia de mim. Eu errei, eu vacilei, eu estou me sentindo sujo, eu estou me sentindo distante do Senhor, mas me restaura, Deus, em nome de Jesus.
Essa deve ser a atitude, o comportamento dos cristãos. Por isso, entenda, nós vamos errar sim. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos infelizmente continuar errando. Mas nesse processo, nessa batalha, nessa luta chamada santificação, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que nos ama, que nos perdoa e que inclusive orou por nós, né? Jesus orou por nós. Isso é interessante e maravilhoso da gente saber. Então, se você está se sentindo incomodado com algo, se você está lutando contra algum pecado e você não fica bem, você não se sente paz, isso te incomoda, isso é um sinal de que Deus está te incomodando, de que o Espírito Santo está te incomodando e que você precisa continuar lutando. Você precisa continuar se sentindo envergonhado e triste, sim. Mas não deixe que isso seja motivo de você parar de continuar crescendo, de continuar caminhando. Busque mudar, busque libertação, mas continue nesse processo, nessa caminhada. Leia a Bíblia, ore, busque o Senhor na igreja. Não deixe de participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Peça perdão. Se você tem um erro cometido contra alguém, tenta ir lá buscar perdoar ou pedir perdão para essa pessoa, mas não deixe de participar de todos os exercícios espirituais que Deus confiou a nós, tá bom? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Muito obrigado a Deus porque o Senhor nos livra de todas as situações, mesmo quando nós erramos, o Senhor está estendendo a tua mão poderosa para cuidar de nós. Muito obrigado por isso. Nós te louvamos e também te pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus, amém.